Nesta semana em que a tragédia de Brumadinho completa um ano, estamos apresentando aqui no jornal uma série de reportagens especiais com todos os detalhes do que aconteceu após o rompimento da barragem da Vale. Para rever o que apresentamos na segunda-feira, na terça e ontem, você pode acessar o nosso perfil TV Band Minas lá no Facebook ou Band Minas no Instagram. Na reportagem de hoje, vamos relembrar a tragédia com a barragem da Samarco, lá em Mariana, ocorrida mais de 3 anos antes. A Samarco também tem a Vale como acionista. E desenrolamos então, gente, os problemas vividos pelas vítimas e ainda as ações do Ministério Público, que busca plena reparação pelos danos ambientais e humanos causados pela lama da Samarco. Tem um caminhão. Volta. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, fora. Volta, Zé. Volta. É ruim você ligar a televisão e saber que você faz parte da história da maior tragédia ambiental que já se ouviu falar. Essas mineradoras, elas matam, elas não se importam, e elas destruíram vidas para todos sempre. Aline é viúva do Samuel, que morreu soterrado pela lama da barragem da mina de Fundão da Samarco, que se rompeu em Mariana, dia 5 de novembro de 2015. Mais de 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos saíram varrendo do mapa trabalhadores, moradores, casas e ruas. A paisagem virou uma cor só. 19 pessoas morreram, centenas de famílias ficaram desabrigadas nos distritos de Bento Rodrigues, que ficava a 2 quilômetros da barragem, e ainda Paracatu de Baixo, ambos em Mariana. Também foi atingido o distrito de Gesteira, em Barra Longa. Foi um crime premeditado com requintes de crueldade. Mauro morava em Bento Rodrigues, o distrito que ficou completamente soterrado. Ele se lembra da primeira ligação que recebeu logo após o rompimento da barragem. Era de um amigo que trabalhava na Samarco. O supervisor mandou esconder todo mundo, ninguém ligar para fora. Eu estou ligando para você, eu estou escondido dentro do banheiro ligando para você, que eu conheço, eu sei que sua família tem pessoas lá. E Mauro foi correndo para Bento Rodrigues e deu de cara com a destruição da própria casa e do vilarejo que antepassados dele, ainda escravos, haviam ajudado a construir há mais de 300 anos. Eu sinto falta da minha história. A minha história está encravada em Bento. Uma semana após a tragédia de Mariana, o Ministério Público Estadual conseguiu bloquear 300 milhões de reais das contas da Samarco. Em seguida, veio o acordo para o pagamento emergencial mensal às milhares de famílias atingidas e ainda o pagamento do aluguel de casas e assessoria técnica. A Samarco tentou abater esses gastos das indenizações, mas o Ministério Público Federal conseguiu impedir na Justiça. Além dos auxílios mensais e indenizações financeiras, foi determinado que a Samarco e suas controladoras Vale e BHP Billington reconstruam os distritos atingidos. As obras já começaram, mas nenhuma casa foi entregue ainda. A previsão é para o começo do segundo semestre. Elas têm total interesse em atrasar todas as medidas reparatórias, no sentido de pagar menos, de protelar, de entrar com recursos. Nós temos que entrar com uma outra ação na Justiça para obrigar eles a cumprir o que eles já se comprometeram anteriormente. Então é um sistema que, infelizmente, não favorece as pessoas afetadas, as vítimas de crimes. Mauro faz parte do grupo Loucos por Bento e afirma que a Fundação Renova, que representa os acionistas da Samarco, não está acertando nas ações de reconstrução. Ela não ouve os moradores, não ouve os anseios e tenta fazer. E quando chega o momento que dá errado, aí tem que refazer tudo de novo. Também é a Fundação Renova que cuida das indenizações financeiras. Segundo a instituição, cerca de 1 bilhão e 850 milhões de reais já foram gastos em indenizações e auxílios emergenciais para mais de 360 mil pessoas. Para a Aline, o valor pago às famílias dos 19 mortos foi baixo. Inicialmente, 80 mil reais para cada uma. Pressionada, a Renova aumentou para 360 mil reais. E a Aline fica sem entender a diferença de valores quando compara com a primeira indenização que a Vale foi condenada a pagar para um casal soterrado pela lama de Brumadinho. O valor chegou perto de 12
milhões de reais. Ela não foi justa. É muito, mas muito pouco. Para tentar mudar isso, Aline e outras vítimas já entraram com um processo contra as mineradoras na Justiça de Londres, na Inglaterra. A Vale, ela é uma empresa de fazer dinheiro, mas ela é uma empresa também de matar pessoas. O poder do capital ele é muito forte e a justiça funciona para os pobres, para os grandes empresários, as grandes empresas. Infelizmente, a justiça ela não funciona. O promotor responsável por Mariana conta que tem se esforçado muito para minar essa força do poder econômico. As empresas, em vários momentos, elas impediram ou não quiseram pagar essas medidas e o Ministério Público teve que entrar com várias ações na justiça para requerer esses direitos, dentre eles a indenização. Elas sequer se comprometem a cumprir o que elas falam. Elas adoram fazer publicidade, mas na prática, aqui no dia a dia, é totalmente o contrário. Uma das maiores vitórias do Ministério Público foi tirar o ônus da prova das costas das vítimas. Ou seja, lá no começo, os moradores é que tinham que provar que possuíam bens que foram levados pela lama, com fotos, vídeos ou documentos. Mas uma ação do MP conseguiu transferir essa responsabilidade para a Samarco. Eles precisam declarar os seus direitos e, se não houver prova contrária por parte das empresas Samarco, Vale, BHP ou da Fundação Renova, deve ser considerado verdadeiro o que for declarado. E declarado para quem quiser ver, também ficaram os estragos que a lama da Samarco causou ao Rio Doce, gerando o maior desastre ambiental da história do Brasil, chegando até o mar, no Espírito Santo. O Rio Doce dos séculos 17, 18 e 19, ele não existe mais. Apolo Eringer é o criador do projeto Manuelzão, dentro da UFMG, que busca a revitalização da bacia do Rio das Velhas. E com a experiência de mais de 20 anos pesquisando o meio ambiente, o professor garante que os bilhões de dólares pagos pelo minério de ferro de Minas no exterior não justificam os estragos provocados pelas empresas. A gente destruiu o Rio Doce vale mais do que tudo isso que foi embora. O prejuízo histórico foi maior do que o lucro que entrou no cofre do governo. Foi um dinheiro maldito. As riquezas naturais de Minas Gerais vão além da mineração e representam também grandes reservas de água, que estão em risco por causa da exploração desenfreada das mineradoras. O fundador do projeto Manuelzão faz um sério alerta. Depois do desastre em Brumadinho, o abastecimento de água de 4 milhões de pessoas que moram em Belo Horizonte e região metropolitana ficará comprometido se outro desastre acontecer com alguma barragem da região central do estado. 70% da água de Belo Horizonte, de abastecimento, ela vem de Bela Fama, aqui em Nova Lima, e é colhida a fio d'água, não é um reservatório de água. Então, se romper uma barragem no Alto Rio das Velhas, de Nova Lima para cima, Itabiri, Ouro Preto, Rio Acima, vai interromper o abastecimento de água de Belo Horizonte no dia mesmo, na hora. Em outubro de 2018, o Ministério Público Federal conseguiu que a Justiça tomasse uma decisão importante para as vítimas da lama da Samarco, ao garantir que o direito de reparação não prescreverá jamais. Não importa o quanto a mineradora protele as indenizações. Por outro lado, em outubro do ano passado, a Samarco conseguiu a última licença ambiental que faltava para voltar a operar o complexo de Minas de Mariana. Mas a empresa ainda não anunciou quando vai iniciar as operações. No caso de retomada, a Samarco já vai utilizar uma tecnologia que prevê o empilhamento dos rejeitos arenosos, e o espessamento e colocação em cava dos rejeitos lamosos. Então, uma tecnologia mais moderna e de menor risco. As mineradoras sempre são privilegiadas por decisões governamentais, alerta o professor Apolo Eringer. Segundo ele, por todas as mortes que as lamas da Samarco e da Vale causaram e pelos danos intensos em 700 quilômetros do Rio Doce e também no Paraopeba, as mineradoras precisam se tornar mais competentes. É um mau negócio para o Brasil esse tipo de mineração. Não que a gente seja contra a mineração, mas uma mineração que tem que estar a serviço do país, tem que estar a serviço da economia, tem que ser um bom negócio
e não pode destruir os nossos rios. O corpo de Edmilson José Pessoa, trabalhador da Samarco, nunca foi encontrado. Dezenas de moradores foram contaminados pelos metais pesados presentes na lama e muitos ainda tratam dos impactos psicológicos. Além disso, ninguém está preso. 22 pessoas foram denunciadas por crimes ambientais. 21 delas, que inicialmente responderiam pelas mortes, não vão mais por decisão da Justiça Federal. Assim como em Brumadinho, laudos técnicos apontaram problemas na barragem antes de ela se romper. A Justiça não conseguiu ainda provar se foi crime ou acidente. O certo é que nunca haverá um ponto final para a tragédia da Samarco em Mariana. Foi crime premeditado, isso está registrado nas reuniões do Copan e é inadmissível a postura do Poder Judiciário e do governo federal, estadual, de contemplar essas empresas com tratamento VIP. Não há interesse do poder político em criar leis que realmente garantam os direitos das vítimas. Eles pensam só apenas em garantir direitos dos criminosos, no caso das empresas. Existe, a nosso ver, e eu tenho uma certeza absoluta, um sistema que funciona todo voltado a manter a hegemonia da mineração neste lugar chamado Minas Gerais.